Os dons não foram biblicamente reduzidos à categoria de validação. Um texto que poderia ser mais forte para o argumento sensacionista está em Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, como bem disse o pastor Isaac. E depois, aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira, os apóstolos. Ao mesmo tempo, enquanto eles pregavam a mensagem aprendida com Cristo Jesus, ao mesmo tempo, enquanto pregavam, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles. Ponto. E de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Já é uma categoria diferente. Os sinais, milagres operados pelos apóstolos, concordo com o pastor, biblicamente, estão validando a mensagem deles nos sinais. Muitos tipos de milagres. Mas como o tema é os dons do Espírito Santo cessaram, os dons do Espírito Santo cessaram, veja a continuação do texto. E de acordo com a sua vontade, é a mesma expressão usada em 1 Coríntios capítulo 12, ele distribuiu os dons do Espírito Santo. O fato do verbo estar conjugado no passado não quer dizer que ele fez e não faz mais. O verbo conjugado no passado que ele fez está simplesmente dizendo o que aconteceu. Está testificando algo que aconteceu. Então, o papel singular dos milagres não foi apenas credenciar um mensageiro ungido, senão Jesus faria o milagre na frente de Herodes, Lucas 23:8, quando Herodes desejou. Segundo lugar, se fosse apenas para credenciar, Jesus não diria o que disse em João 14:12, que aquele que crê nele, não apenas apóstolos, fariam obras que ele faz e até maiores, claro, no sentido de alcance, não em essência e natureza. Agora, os exemplos que o pastor citou aqui, que vem da teoria de Walfield, sobre os 3 maiores momentos de milagres na Bíblia: Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Jesus e os apóstolos. E os textos que o pastor citou foram milagres de validação quando a palavra estava sendo anunciada a descrentes. Moisés diante de Faraó, Elias diante dos profetas de Baal, e Jesus e apóstolos diante de judeus que não acreditavam que ele era o Messias, o Salvador, o Filho de Deus ali. Dons de autenticação, validação de que a mensagem é verdadeira diante de incrédulos. Mas os dons espirituais na primeira carta aos Coríntios é para edificação da igreja. 1 Coríntios 11:18. Quando vos ajuntais na igreja. 12:28. A uns Deus pôs na igreja. 14:19. Antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência. 14:26. Que fareis, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um tem salmo, doutrina, revelação, língua e interpretação? Faça-se tudo para edificação e não para autenticação, porque a igreja não é um aglomerado de pessoas ímpias que precisam ver milagres para autenticar a mensagem pregada.